Graças a Deus, é uma honra, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui junto com todos vocês no canal Jailson HMTV para nós darmos junto, dar continuidade à nossa pequena palestra em volta da Palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, como sempre, irmãos, nós temos sempre um assunto muito importante aqui na nossa palestra para tratar com vocês. Assunto espiritual que nos ajudará, nos dá fé de rápido. Muito bem, muito bem. Eu quero convidar vocês aqui para ler as Escrituras. Vamos ler em Hebreus capítulo 9, de Hebreus capítulo 9, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz assim. Vamos ver aqui no versículo 27 e depois do versículo 28 de Hebreus, que nós temos um assunto muito importante. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso foi o versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo. Agora o versículo 28 é o versículo chave do nosso assunto hoje. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que espera para a salvação. Que Deus nos ajude e nos possa nos inspirar para a gente dar continuidade à nossa pequena palestra de hoje. Muito bem. E baseado nessa escritura de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, eu quero falar sobre o nosso tema principal hoje é a aparição e a vinda de Cristo. Em outras palavras, vamos falar no original grego, como a Bíblia está escrito. A epifânia e a parousia de Cristo. A gente sabe que essas são as palavras que Paulo usou aqui no versículo 28, quando ele diz assim, ó, aparecerá. Essa palavra, no original grego, está epifania ou epifânia. Isso vai depender da maneira que você se expressar e pronunciar. Epifania ou epifânia. Segunda vez. Falando de vinda. Fala de parousia ou parousia. Isso da maneira que você quiser se expressar ou se comunicar a palavra. Parousia. Parousia. Então, essas duas palavras gregas, o apóstolo Paulo usa aqui no capítulo 20, no versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, a parousia, a epifania e a parousia. Ele usa essas duas palavras, aparição ou epifania, da segunda vez e segunda vinda, ou falando da vinda, que ele usa a palavra a parousia. Então, eu quero falar hoje sobre esse assunto. A epifania e a parousia de Cristo. Em outras palavras, a aparição e a vinda de Cristo. Mas antes, irmão, de nós falarmos sobre a aparição ou a epifania, ou a vinda ou a parousia de Cristo, eu quero fazer uma pergunta antes. Uma pergunta muito importante, especialmente para os pastores e os pregadores da mensagem, que muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores dessa mensagem, quando eles entram nesse assunto, eles se perdem, eles confundem, e tem vezes que botam a parousia e a parousia como um acontecimento único. Mas antes de nós entrarmos nisso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, muito importante. Aonde, veja só, veja a minha pergunta, e eu claro que eu vou responder, né? Porque nós não estamos fazendo ao vivo aqui, é um vídeo gravado, então eu tenho de fazer a pergunta e depois eu tenho de responder. Aonde Jesus Cristo, hoje, nesse momento onde nós estamos vivendo, nesse século que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nessa dispensação que nós estamos vivendo agora, aonde está Jesus? Qual é o lugar que Jesus está nesse momento? Você sabe me responder? Bom, que fosse
uma gravação, que fosse uma pregação ao vivo, eu ia deixar um minuto para você responder. Mas como não é algo gravado, então eu tenho de responder essa pergunta. Aonde Jesus Cristo está hoje, agora, nesse momento? Qual é o lugar que ele está agora? Eu queria ler aqui, irmãos, 3 escrituras. E essas 3 escrituras, elas estão conectadas com a segunda vinda de Cristo. Elas estão conectadas, elas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. E quando você lê essa escritura de uma forma profética, você entenderá e terá a revelação de aonde Jesus Cristo está hoje, nesse momento. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de João. É como eu falei, essa escritura, essas 3 escrituras que nós vamos ler agora, elas estão relacionadas, elas estão ligadas com a segunda vinda de Jesus. E quando eu falo, irmão, da segunda vinda de Jesus, claro, que para muita gente, muitos irmãos denominacionais, como da Batista, da Assembleia de Deus, da Deus de Amor, e também alguns irmãos da Mensagem, eles acreditam que a segunda vinda ainda vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, como eu sempre tenho falado nos vídeos, que vocês voltar para os meus vídeos anteriores, vocês vão ver que eu falei isso. Eu sempre venho falando sobre isso, meus vídeos passados, que a segunda vinda de Cristo, ela já aconteceu. A noiva de Cristo, a noiva de Jesus Cristo, ela não espera a segunda vinda. Ela está vivendo debaixo da segunda vinda. Porque a segunda vinda, ela tem começo, meio e fim. É isso aí. A segunda vinda que está para o futuro, que está para acontecer, não é para a noiva de Cristo, mas sim para os 144 mil, quando Apocalipse 11:15 se cumprir. Quando Deus enviar as suas duas testemunhas para os 144 mil, para o povo judeu, que vai ser durante a grande tribulação. Aí sim, quando os 2 profetas, Moisés e Elias, de acordo com Apocalipse 11:5, estiver se cumprindo na terra, depois do arrebatamento, durante a grande tribulação, aí se dará a segunda vinda para o judeu, não para a noiva. Porque a segunda vinda para a noiva começou, já deu início, já aconteceu em 1963. Eu sei que para os batistas, os assembleanos e outros irmãos aí evangélicos, aí eles não vão compreender isso e nem vão concordar com isso. E também para alguns irmãos da Mensagem também, que não vão concordar com isso. Mas isso foi revelado pela mensagem profética do 7º anjo para cumprir Apocalipse 10:7. Mas muito bem. Então vamos ler aqui. Eu quero ler 3 textos das Escrituras. E esses 3 lugares da Bíblia, elas são escritura que está relacionada à segunda vinda de Cristo, que já começou, que já deu início em 63. Certo? João 14, verso 23. E quando você lê essas escrituras, você vai entender aonde Jesus Cristo está hoje. Qual é o lugar que Jesus está? Vamos lá. João 14, verso 23. Jesus diz assim. Olha o que Jesus diz. E Jesus respondeu e disse-lhe. Deixa eu ver o versículo 22, porque o versículo 23 é uma resposta que Jesus dá de uma pergunta que fizeram para ele. Veja no versículo 22, diz assim. E disse Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que de há de manifestar a nós e não ao mundo? Verso 23. E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, tá vendo? E veremos, tá no plural, e veremos o Pai e o Filho para ele, e faremos nele morada. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 23. E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Agora, Efésios capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro mensageiro da era. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e versículo 10. Veja, tanto João 14, 23, como essa escritura que vamos ler agora em Efésios, essas escrituras estão ligadas, estão conectadas. Elas estão relacionadas com a segunda vinda de Jesus Cristo, e a segunda vinda de Jesus Cristo já deu início. A segunda vinda que ainda está para o futuro vai ser para o judeu, mas para o gentio, para a noiva de Cristo, a segunda vinda começou em 1963. Veja o que Paulo diz aqui. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, verso 10, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Perdão. Tanto aos que estão nos céus, como a que estão na terra. Deixa eu repetir mais uma vez aqui o versículo 10. De tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação ou na era da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como os que estão na terra. Agora, a última escritura. Apocalipse, capítulo 8. Livro do Apocalipse, capítulo 8. Todas essas três escrituras que nós estamos lendo, elas estão conectadas, estão se relacionando com a segunda vinda de Jesus, que mais uma vez eu quero repetir, a segunda vinda não está no futuro. A segunda vinda já aconteceu e ela teve um começo, ela teve meio e tem fim. Nós estamos vivendo no meio da segunda vinda, porque a segunda vinda aconteceu em 1963. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 5. Eu quero pedir desculpa aos amados irmãos, que eu estou um pouco, de repente, tossindo aqui, viu? Que eu tossi mais uma vez, eu quero pedir desculpa aos irmãos. Capítulo 8, versículo 1 ao 5 de Apocalipse. E havendo aberto, capítulo 8, versículo 1 ao 5. E havendo aberto o sétimo selo, quando abrir, meu irmão, fala sobre o sétimo selo fala da segunda vinda de Cristo, certo? E havendo aberto o sétimo selo, se fez silêncio no céu quase por meia hora. Versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. Versículo 3. E vi outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu, como a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremoto. Então, se tanto o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, tanto Efésios, capítulo 1, verso 9 e verso 10, e Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5, essas escrituras está indicando, está apontando, ela é uma sétua mostrando, ela é o roteiro aonde Jesus está hoje. Qual o lugar que Jesus está hoje. Irmão, que você lê essas escrituras de uma maneira profética, você vai ver aonde Jesus está hoje. Agora deixa eu ler aqui a mensagem, a ressurreição de Jesus, pregada pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão Brana, em 1956. Ele pregou essa mensagem numa quinta-feira, 5 de abril de 1956. Veja o que ele diz aqui no parágrafo 20.
especialmente para os irmãos da mensagem que crê no profeta, eles vão ficar surpreendidos aonde Jesus está hoje. Parágrafo 20. A mensagem, a ressurreição de Jesus. Veja o que é que o irmão Brana diz, o profeta diz, a revelação diz. Naquela maravilhosa manhã da Páscoa, Jesus estava vivo e entre o povo. Que tipo isso é hoje? Sendo a Páscoa novamente, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando ele andava muito de seus queridos, pessoas que o amavam, pessoas que criam nele, não sabia que ele estava vivo. Assim é hoje. Há muitos bons cristãos, de coração honesto, que não se dá conta de que Jesus Cristo está vivo entre nós hoje. Eles não conseguem reconhecer isso. Eles acreditam, ele morreu pelos meus pecados. Eles aceitaram isso. Ele ressuscitou e ele está no céu, em algum lugar. Mas ele não está. Olha o que o irmão Brana está dizendo. O irmão Brana está dizendo que Jesus não está no céu. Ele está bem aqui na terra, na forma do Espírito Santo. Veja só onde o irmão Brana está dizendo, e que você lê essas escrituras que a gente acabou de ler, elas também estão indicando, apontando o lugar que Jesus está. Irmão, olha o que ele diz assim, eles não conseguem reconhecer isso, e muitos pastores da mensagem, muitos pregadores da mensagem, por falta da revelação completa, também não conseguem reconhecer isso. Eles acreditam, ele morreu por meus pecados, eles aceitaram isso, ele ressuscitou e ele está no céu em algum lugar, mas ele não está. Ele está bem aqui na terra, na forma do Espírito Santo. Então veja onde Jesus está, irmão. Durante 2000 anos, durante as 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, Jesus estava lá, sim. Mas quando a última era da igreja, Apocalipse 3,14, terminou como plenitude do gentil, ele desceu para cumprir as escrituras, irmão. Para cumprir as escrituras. Então Jesus Cristo, ele não está no céu. Porque quando, veja só aqui, veja o versículo 5 do capítulo 8 de Apocalipse. E o anjo tomou, esse anjo, irmão, que toma o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. Esse anjo é Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Esse anjo é o outro anjo que aparece depois dos 7 anjos. Então, a pergunta foi essa. A pergunta que eu fiz foi essa. Aonde Jesus está agora? Ele está na terra. Quando ele morreu e ressuscitou, e foi arrebatado lá no capítulo 1 de Atos, ele subiu para o céu. E ficou lá 2000 anos. Mas quando chegou no dia 28 de fevereiro de 1963, a era terminou. No dia 17 de março de 63, ele se encontra no quarto do profeta para revelar os selos. Então Jesus Cristo não está nos céus, ele está na terra. Mas muito bem, meus irmãos, agora vamos dar continuidade ao nosso assunto. A aparição e a vinda de Cristo. Então vamos aprender aonde a aparição e a vinda de Cristo são dois acontecimentos diferentes. A aparição é um acontecimento e a vinda é outro acontecimento. Apesar que muitos pastores e pregadores dessa mensagem, eles confundem essas coisas. Eles fazem uma conexão errada, eles fazem uma ligação errada, eles colocam aparição e vinda como o mesmo acontecimento. Mas hoje nós vamos aprender que a aparição é um acontecimento e a vinda é outro. Vamos ver aqui que o profeta de Deus diz aqui na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, certo? Na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, ele pregou essa mensagem em 1962, no dia 3 de junho
de 1962. Vamos ver o que ele diz aqui no parágrafo 45 da mensagem O Evangelismo do Tempo do Fim. Para aqueles pastores e pregadores da mensagem que mistura e faz esses acontecimentos uma coisa só, veja o que a irmã Brana diz. Agora, nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor, a epifania. Veja o que ele diz. Agora, nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer, então vim. Agora é aparição. E ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco, nesses últimos anos. Nesses últimos anos. Agora, isso é um sinal de sua vinda. Então a vinda, a aparição, é um sinal, é um indicador, é algo apontando que vai acontecer alguma coisa no futuro, que é a vinda, que é a segunda vinda. Ele diz assim, sua aparição na sua igreja na forma de Espírito Santo, mostrando quem é ele, porque o homem não pode fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, essa é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, falou de duas coisas, aparição e vim. Então, para esses pastores da mensagem, esses pregadores da mensagem, que quer mostrar que a aparição e a vinda é a mesma coisa, o irmão Branham está dizendo que são dois acontecimentos diferentes. A aparição é um sinal da segunda vinda. Primeiro, ele aparece como um sinal. E muitos pastores dessa mensagem, por falta, irmão, de revelação completa, eles dizem que aquela nuvem que apareceu em 63, no dia 28 de fevereiro, lá em Tucson, Arizona, eles dizem que aquilo é o sinal. Não. O sinal, irmão, o sinal não é aquilo. Ali é a segunda vinda acontecendo. Ali, aquela nuvem que foi formada no céu do Arizona, em Tucson, em 1963, lá nos Estados Unidos, aquilo ali não é o sinal, ali é o cumprimento da segunda vinda. A segunda vinda é aquela nuvem ali. Porque o profeta diz que, porque antes daquela nuvem houve um sinal, que é a aparição, que é a epifania. Aquela nuvem foi a parousia de Cristo. Muito bem. Vamos continuar aqui com o irmão Branham na mensagem. Vamos ver aqui, antes de eu ler alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, que vamos ler algumas escrituras que falam sobre a aparição. Mas antes de nós lermos isso aqui, eu queria, irmãos, ler outro parágrafo da mensagem, a ressurreição de Jesus Cristo. Essa mensagem, esse parágrafo é 45, 46 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Veja o que é que o irmão Branham diz aqui. 45 e 46 da mensagem, a ressurreição de Jesus. 45 e o 46. Vamos lá, olha o que ele diz aqui, ó. Quando Jesus aparecer, ele vai direto para as Escrituras. Ele disse, vocês não sabem que as Escrituras devem ser cumpridas? Aleluia. Irmão, eu me sinto muito bem agora. Você não sabe que as Escrituras têm que ser cumpridas. Quando as pessoas dizem, hoje, é uma telepatia mental, isso não é nada, é apenas um bando de santos roladores. Você não sabe que as Escrituras devem ser cumpridas. Deus tem que aparecer nesses últimos dias para fazer as coisas que ele está fazendo agora. Parágrafo 46 da mensagem, a ressurreição de Jesus. É para cumprir a Escritura. Então, o aparecer, a epifania, ela teve de acontecer para cumprir as Escrituras. O irmão Branham continua dizendo, estarei, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Lembre-se, ele disse, haverá uma chuva temporânea e uma chuva seródia. E na chuva seródia, tanto a temporã como a seródia
viram junta, uma porção dupla, uma porção dobrada. Aleluia. Então se vemos que a chuva temporã produziu, quanto mais a chuva seródia produzirá. Quando Deus derramou o seu Espírito, haverá sinais e maravilhas acontecendo. Como eu falei há não muito tempo, e o amado pastor de vocês publicou, quando a onipotência fala, milagres acontecem. Isso tem que acontecer, tem que acontecer. Então, perdão, o que é que o profeta está dizendo aqui? Que quando Deus, Cristo, aparecer, ele tem de aparecer para as escrituras se cumprir. Então vamos ler aqui agora algumas escrituras que falam sobre... Está um pouco difícil, mas vamos lá, vamos lá. Algumas escrituras que falam sobre a epifania, que falam sobre o aparecer. Vamos ver aqui. 1 Timóteo. Perdão, Jesus. 1 Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 14 e 15. Veja o que é que a Bíblia fala sobre a epifania, sobre o aparecer. Versículo 14, capítulo 6 de 1 Timóteo. Que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a epifania ou aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15. A qual a seu tempo mostrará a sua bem-aventurada e único poderoso Senhor e Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Veja que Paulo está profetizando sobre a aparição do Senhor, sobre a epifania de Cristo. Vamos lá, outra escritura. Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, versículo 13 de Tito. Tito capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Olha o que aqui a Bíblia diz. Guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo como Deus e Jesus, como o Pai e o Filho não se separam? Aqueles unicistas da mensagem que dizem que é só Jesus, e aqueles dualistas que separam Jesus de Deus, mas aqui Paulo está dizendo, olha, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Senhor Jesus Cristo, de Deus. Então, quando acontece a epifania, que é a aparição, Deus e Jesus, eles vêm para cumprir o capítulo 14, versículo 23 do Evangelho de João. E cumprir aquilo que o profeta disse na mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus não está no céu, ele está aqui na terra, na forma do Espírito Santo, quer dizer, o Filho e o Pai estão, porque eles não podem se separar, irmão. Só houve 12 momentos que Deus e Jesus se separou. Você só vai encontrar na Bíblia, em 2 cantos, quando Jesus e Deus se separou. Primeiro, foi no nascimento. Quando Jesus nasceu em Maria, ele teve de se separar de Deus. Segunda separação foi no jardim de Getsema, porque Jesus tinha de morrer como um homem. Então Deus deixou. Então esses são os 2 lugares onde o Pai e o Filho se separou. Somente. Mas desde Gênesis até o Apocalipse existe uma unidade do Pai e o Filho. Tá bom, meus queridos? Mas veja só, vamos repetir mais uma vez. Guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a última escritura. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. De 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Veja o que, capítulo 5, verso 4, veja o que Pedro diz assim, ó. E quando aparecer, quando você vê, irmão, essa palavra aparecer, aparição, isso no grego é epifania. Quando aparecer o sumo, o rei, o chefe dos
o sumo pastor, alcançarei a incorrupção, coroa da glória. Agora, para muitos sembreanos, batista e outras pessoas, até alguns da mensagem, eles acham que essa coroa da glória é uma coroa que Deus vai dar para os seus filhos lá no futuro. Não. Nananina, não. Essa coroa aconteceu agora. Essa coroa, o irmão Brana diz na mensagem Redenção pelo Julgamento, que essa coroa é o corpo teofânico, irmão. Essa coroa de glória é o corpo teofânico. E o profeta que você lê, irmão da mensagem, que você lê o quarto selo, que eu não estiver equivocado, depois eu vou procurar direitinho, quando o profeta subiu lá no Monte Pôr do Sol, para aqueles anjos levou ele lá, no dia, que eu não estiver equivocado, no dia 17, no dia 8 de março de 1963, quando os anjos tomou o irmão Brana e levou. E quando o irmão Brana desce da montanha, ele traz junto com ele os corpos teofânicos, irmão. Leia lá. O quarto selo ou o quinto, ele mostra isso lá. E o irmão Brana diz na mensagem Redenção pelo Julgamento, que essa coroa são os corpos teofânicos, os corpos glorificados. E quando ele traz isso? Quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Isso você alcança, irmão, quando você recebe o novo nascimento. Quando você é batizado com o Espírito Santo. Quando você recebe o selo de Deus, essa coroa já vem para você. Que coisa linda. Que coisa tremenda, irmãos. Isso é o aparecer de Cristo. Agora, vamos chegar no ponto-chave. Qual o lugar que aconteceu a aparição de Cristo? Porque você veja, nós lemos 1 Timóteo, capítulo 6, versos 14 e 15, Tito, capítulo 2, versículo 13, e 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Eles falam do mesmo acontecimento, a aparição. Mas ele não diz qual o lugar e aonde vai acontecer. Que você continua lendo a Bíblia, sempre ela vai apontar para o futuro. Por que ela vai apontar para o futuro? Porque em Apocalipse 10, 7 diz assim, irmão, quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos será cumprido. Então, existiria um tempo que essas coisas que os apóstolos falou ia se cumprir no tempo que o sétimo anjo tocasse a sua trombeta. E o sétimo anjo terreal já veio, fez a sua parte, cumpriu a sua tarefa e entregou para o sétimo anjo celestial, que é Jesus Cristo, que apareceu em 63. Mas vamos lá. Agora vamos aprender a parte importante. Qual o lugar que aconteceu a aparição de Cristo? Nós já lemos as escrituras que falam sobre a aparição, que falam sobre a epifania. Vamos lá, agora. Mensagem de aproximação de Deus. Essa mensagem, aproximação de Deus, irmão, o profeta pregou no dia 23 de janeiro de 1955. Aproximação de Deus. Veja o tema da mensagem. Aproximação a Deus. Parágrafo 48. Olha o que é que ele diz. Aqui ele mostra o lugar, o mês e o lugar e o ano que aconteceu o aparecer de Cristo. Aonde essas escrituras de Paulo e de Pedro se cumpriu. Ele mostra o lugar e o ano e o mês. Olha aqui, ó. Vamos lá. Parágrafo 48. Ó, eu simplesmente amo este velho hino. Eu quase posso ouvir as águas resplangindo quando cantamos isso. Estamos cantando esse hino quando a estrela da manhã, o anjo do Senhor fez sua primeira aparição. Por que o profeta usou aqui a palavra primeira aparição? Porque, irmão, no rapto, quando a noiva subir no rapto, na última etapa do rapto, vai ter uma segunda aparição. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre a segunda aparição. Isso vamos deixar para o futuro. Olha o que ele diz assim, ó. Quando a estrela da manhã, o anjo do Senhor, fez sua primeira aparição, fez a sua primeira epifania, onde eu estava em público, pela primeira vez na minha vida, na extremidade da rua Spinge, no Rio Ohio. Em junho
de 1933, quando eu era um jovem ministro batista, ali batizando. Então, irmão, no Rio Ohio, no mês de junho de 1933, a aparição, a epifania aconteceu, irmão. Ali, quando o profeta estava batizando a 17ª pessoa, aí a epifania aconteceu. A estrela da manhã, o anjo do Senhor apareceu e disse aquelas palavras. Olha o que ele disse. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Tá vendo aí? O sinal, a epifania, a aparição aconteceu no Rio Ohio, no mês de junho de 1963. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa. Vamos adiante. Mensagem, os ungidos dos últimos dias de 1965. Parágrafo 269. Mensagem, os ungidos dos últimos dias de 65. Veja o que é que o 7º anjo diz. Agora, quero que saiba que isso é seguro. Vocês que ouvem essa fita, é possível que vocês tenham pensando hoje que eu estava procurando dizer essas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo essa mensagem. Eu não tenho nada a ver com isso. Somente uma voz. É minha voz. Ainda contrária ao meu melhor modo de pensar, eu preferia ser um que pôr armadilha para apanhar animais. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei a fazer. Eu não fui aquele que apareceu ali no rio. Eu somente estava ali presente quando ele apareceu. Isso aqui, irmão, ele está falando do Rio Ohio de 1963, no mês de junho. Então ali, aonde houve o aparecer, aonde 1 Timóteo 6, 14, 15 se cumpriu, aonde Tito, capítulo 2, versículo 13 se cumpriu, aonde 1 Pedro, capítulo 5, verso 4 se cumpriu, ali, em 1933, no Rio Ohio, quando o 7º anjo estava batizando a 17ª pessoa, o aparecer de Cristo, o anjo do Senhor, a estrela da manhã apareceu. Que coisa linda. Agora, irmão, vamos agora ver o que a mensagem e a Bíblia profeta e a Bíblia e a mensagem profética fala sobre a segunda vinda, fala sobre a vinda de Cristo. Nós vemos aqui aonde se cumpriu as escrituras, o lugar, o mês e o ano que as escrituras se cumpriu, a aparição de Cristo. Agora vamos para a segunda vinda. Aonde ela se cumpriu? Vamos ler aqui primeiro, irmão, algumas escrituras. Eu tenho aqui 3 escrituras. Eu vou ler só 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Muito bem. Capítulo 4, versículo, veja só, 15 e 16 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz assim. Dizemos vós, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda, tá vendo? Vinda, parousia, do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, veja só o que acontece, irmão, na parousia, na segunda vinda de Cristo. Quando ele desce com 3 coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é uma mensagem, vem da palavra kileuma. Kileuma, palavra grega kileuma, que é palavra em ordem. O alarido, mensagem. Voz de arcanjo
É uma voz da ressurreição e a trombeta de Deus está nos chamando. Agora, a voz da ressurreição, irmão, existe uma grande confusão no meio dos pastores da mensagem. Por não ter a revelação completa da mensagem, por não estudar, por exemplo, a mensagem da maneira correta. Quando ele desce, ele traz o alarido e a voz de arcanjo. A gente sabe que a voz, Jesus, o irmão Brando disse que a voz de arcanjo é a mesma voz que Jesus usou para chamar Lázaro da sepultura, certo? Sai para fora, capítulo 11 de João. Lázaro, sai para fora, é a mesma voz. E quando a segunda vinda aconteceu, eu digo que aconteceu porque ela já aconteceu, nós estamos vivendo, porque é um processo, a segunda vinda é um ato, não é um ato único, mas é processo, tem começo, meio e fim. Nós estamos vivendo agora na metade da segunda vinda, no meio da segunda vinda. Então, quando Jesus Cristo veio na segunda vinda, ele traz uma ressurreição. E essa ressurreição, ela é dupla. Ela tem sentido duplo. Ela acontece tanto numa ressurreição, no sentido espiritual, como no sentido literal. Futuramente, eu não sei que esse ano vai dar, mas no ano que vem, se Deus quiser, Deus me dá força e me dá condição, eu vou pregar sobre as 3 etapas da primeira ressurreição. As 3 etapas da primeira ressurreição. Uma etapa é espiritual e 2 são literais. Se Deus quiser, estamos aguardando Deus nos dar essa condição para trazer isso para vocês aqui no canal. Muito bem. Então, aqui está. Vamos ler outra escritura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim. Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda, ou pela parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha. Então você veja, quando Jesus Cristo vem, Ele traz o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e também traz uma reunião. Ele traz um ajuntamento. E também traz ele traz um alarido, uma voz, um alarido, a voz de arcanjo, uma trombeta, traz a ressurreição e traz um ajuntamento. Versículo 2. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tá bom, meus irmãos? Aqui está. Outra escritura, vamos ler aqui. Falando ainda sobre a segunda vinda. Primeira carta de João. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Veja só. Agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, temos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, na sua parousia. Veja o conselho que João dá para os irmãos daquele tempo. E isso aqui é uma profecia, porque isso não se cumpriu no tempo de João. Mas pelos acontecimentos, João achava que ia acontecer no tempo dele, mas isso não aconteceu no tempo de João. Mas veja que João dá, o conselho que João dá. Agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, se revelar, temos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Irmão, quantos pastores dessa mensagem? Eu não estou nem falando dos irmãos da Assembleia de Deus, não estou falando dos pastores da mensagem, que diz que crê no irmão Branda. Quantos pastores dessa mensagem, pregadores, estão confundidos? Por quê? Porque não estão em Cristo. A maioria, irmão, desses pastores da mensagem são nicolaítas. E eles só querem uma coisa só quer dinheiro. Quantos pastores dessa mensagem estão por aí com casas boas, carros e isso, e dinheiro em conta? E muitos irmãos, coitados, passando necessidade, eles nem se preocupam em visitar os irmãos, em saber o que esses irmãos sentem, o que esses irmãos precisam. Isso são pastores de Araque. Araque, irmão, é um linguajar que nós usamos muito aqui no Nordeste, para que eu não entenda. Em outras palavras, são pastores falsos, corruptos, nicolaítas. E a Bíblia diz que Deus odeia essa doutrina. Mas muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores dessa mensagem estão confundidos. E eles não conseguem ver a vinda que ela aconteceu. Mas vamos agora. Agora nós já lemos aqui as escrituras. Vamos continuar aqui. Agora vamos saber, irmão, na realidade, onde aconteceu a segunda vinda.
Qual foi o lugar que a segunda vinda aconteceu? Vamos aqui para as mensagens agora. Mensagem A Segunda Vinda de Cristo, pregada em 1957, parágrafo 60. Veja o que é que o profeta diz aqui. Antes de ele mostrar o lugar, antes da gente falar sobre o lugar, ele vai mostrar que a segunda vinda acontece. E veja a condição que acontece quando a segunda vinda se dá início. Veja a condição das igrejas. Ele diz assim, ó. A igreja luterana tem perdido sua luz. A igreja pentecostal tem perdido sua luz. A igreja metodista tem perdido sua luz. A igreja batista tem perdido sua luz. Cada luz parece que já se foi. O povo pentecostal, e agora eu vou acrescentar aqui, isso aqui eu que vou acrescentar. E muitos pastores da mensagem têm perdido sua luz. Isso aqui quem acrescentou foi eu, não foi o irmão Brana, não. Ele diz, continua. O povo pentecostal, o povo santo, está agindo do mesmo modo que os metodistas, os batistas, estão agindo. Como os batistas como os luteranos, e os luteranos estão agindo como os católicos. Tudo tem voltado para uma grande aglomeração de pecado. E eu vou falar, eu vou acrescentar mais uma vez aqui. E muitos pastores da mensagem estão agindo mais pior do que os pastores da Assembleia, da Batista, da Universal, dessas igrejas por aí. Muitos pastores dessa mensagem estão agindo mais pior do que eles. Irmão Brana diz, a grande aglomeração do pecado. Nós estamos no tempo do fim. Aí o que ele diz? É a vinda do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que quando a vinda de Cristo acontecesse, as igrejas estaria nessa condição. Leia Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, veja como estava a era da Laodiceia. Veja. Veja Timóteo, capítulo 4. Era nessa condição que a segunda vinda ia acontecer. Muito bem. Vamos adiante. Estamos perto de terminar. Irmão, me desculpe, que eu, de repente, uma gripe. Mas a gente vai continuar, porque eu vou entregar o que Deus mandou entregar hoje. Mensagem A Brecha entre as Zero e Selo, pregada em 63. Agora veja o que a irmã Brana vai dizer. Parágrafo 41. Olha o que ele diz aqui. Ó. Quando os selos foram rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, recorde, este sétimo anjo estará na terra no tempo de sua vinda. Então, Simão, quando Cristo viesse na sua segunda vez, ele viria e encontraria alguém na terra. Apocalipse 10, Apocalipse de capítulo 10, versículo 1 ao 7, estava se cumprindo. Aonde se cumpriu isso, irmão? Em qual lugar se cumpriu? Isso se cumpriu em Tucson, Arizona, em 1963, no dia 8 de março de 63. Cristo desceu e se encontrou com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 na terra em 1963 nos Estados Unidos, em Tucson, Arizona, irmão. Aí foi o lugar que as escrituras que nós lemos aqui sobre a vinda, tanto 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 16, como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, e 1 João, capítulo 2, verso 28, essas escrituras se cumpriu ali, junto com outras escrituras, com muito outro. E ele continua dizendo assim, ó. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio, João sabia que ele era, que o veria, porque era a quem o introduziria. Então, irmão, foi nesse ano que eu citei agora, no dia 8 de março de 1963, Cristo, Jesus Cristo, quando ele desceu, ele se encontrou com o sétimo anjo aqui, na sua vinda, em Tucson, Arizona, no Monte Pôr do Sol. Vou ler mais uma vez aqui, agora sem explicar. Quando
os selos foram rompidos e o mistério foi revelado. Desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vida. Então, irmão, aqueles irmãos que ainda esperam a segunda vinda acontecer, vai acontecer para eles a grande tribulação, porque a segunda vinda, quando ela acontecesse, o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, de Mateus 17, 11, estaria na terra. Então a segunda vinda já deu início, irmão, em 63, isso é a verdade. Lá em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos da América. Agora, irmão, para a gente encerrar, eu quero ler aqui uma escritura muito tremenda. 1 Coríntios. Mas antes de eu ler essa escritura, irmão, antes de eu ler, eu quero ler mais outra mensagem aqui, ao nascer do sol, ainda falando sobre a vinda, pregado de 1965 para 203. Ao nascer do sol. Veja o que o profeta diz. Ao nascer do sol, 203. Olha o que ele diz. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permitiu ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem, a gente tem que fazer e para saber o que fazer. Para saber o que você fez e o que não deveria haver feito. É o que deveria haver feito, como também o que você fará. O poder vivificador nos dá todas essas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador. Tá vendo isso, irmão? Veja o que aqui o irmão Brana diz. Que o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permitiu ver a sua parousia, a sua vinda. E isso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963. Agora, deixa eu ler aqui uma escritura, 1 Coríntios, nós já estamos encerrando, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, 1 Coríntios, capítulo 15, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, se estiver acompanhando, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 ao 23, veja aqui, irmão, essa escritura, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 ao 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Versos 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando a segunda vinda acontece, irmão, e ela aconteceu, nós estamos no meio da segunda vinda, estamos vivendo debaixo da segunda vinda, ele trouxe alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Trouxe ressurreição, tanto física como espiritual, e trouxe vivificação, trouxe vida. Agora, veja o que o profeta de Deus diz aqui na mensagem do Nascer do Sol. Parágrafo 66. Essa mensagem foi pregada em 1965. Esse aqui vai ser o último parágrafo que a gente vai ler, para a gente terminar a nossa pequena palestra. Parágrafo 66 ao 67 da mensagem ao Nascer do Sol. Olha o que o irmão Brana diz. Explicando essa escritura, de 1 Coríntios 15, versos 20 ao 23. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares, como a primícia dos que dormem, assim mesmo,
a si mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, olha aqui, ó, a si mesmo, na vinda de Cristo, na era da noiva, tirada da igreja. Oh, que coisa linda! A si mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! 67. O molho movido foi esse molho. Que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. Quem foi o primeiro grão, irmão, no nosso tempo que chegou ao amadurecimento? Foi o sétimo anjo. E nós, os outros molhos, estão sendo amadurecidos com a mensagem que ele trouxe, que Cristo deu a ele. Ele trouxe o amadurecimento e depois trouxe para nós. O molho movido. Que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que verdade era o trigo e que era o molho. Aleluia. Estou seguro que está vendo o que estou dizendo? Ele foi movido sobre o povo. Pela primeira vez haveria na era da noiva uma ressurreição. E a era da noiva, irmão, ela aconteceu quando Cristo veio. E na era da noiva, uma ressurreição dentre o denominacionalismo. Então você veja, a voz de arcanjo, ela traz uma ressurreição dupla. Tanto o espiritual, tirando a noiva de dentro da igreja, de dentro da denominação. Quando eu falo de denominação, não estou falando da Assembleia de Deus, da Batista, não. Eu estou falando da denominação da igreja, da mensagem. Que o irmão Branham, na mensagem do arrebatamento, ele disse que a noiva não sai da denominação. Ela sai da igreja, da mensagem. Porque as denominações, Batista, Universal, Deus e Amor, não são igreja. Elas são casa de associação, disse o irmão Branham. Haverá na era da noiva uma ressurreição. Dentre os denominacionalismos tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento da completa palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. E que será movido sobre o povo por meio do mesmo sinal e maravilha, tal como ele fez no passado. Irmãos, que Deus nos abençoe. Aí está, irmão. A aparição, a epifania e a vinda, a parousia. A aparição aconteceu em 1933, no mês de junho, lá no Rio Ohio. Ali se cumpriu aquilo que Paulo disse em Timóteo, em Tito, e o que Pedro disse na sua primeira carta, na sua segunda carta. E a vinda, a segunda vinda, aquilo que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, e aquilo que João falou no capítulo 2, verso 28 da sua primeira carta, se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 1963. Em 1933, no Rio Ohio, aconteceu a aparição, a Epifânia. No dia 28 de fevereiro de 1963, aconteceu a parousia, a vinda, a segunda vinda. Irmãos, que Deus, irmãos, nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu sei que muitas pessoas não vão crer nisso, até muitos pastores e muitos pastores pregadores dessa mensagem, especialmente os nicolaítas dessa mensagem, não vão crer nisso, mas eu acredito que tem um povo em minoria que crê nessas coisas. Por isso que eu estou pregando isso, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe esses vídeos, certo? E aperte o sininho para você receber todo o conteúdo do nosso canal. Que Deus abençoe, um forte abraço e, se Deus permitir, nós voltaremos na próxima oportunidade. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês. Deus abençoe.